Muito que bem, senhoras e senhores, é dia de pré-jogo de Libertadores, afinal de contas, na próxima terça-feira, o Santos encara a LDU, 7h15 da noite, o jogo de volta pelas oitavas de final, vale vaga nas quartas, vale manter o sonho vivo. Daqui a pouco eu falo disso, eu vou aproveitar esse pré-jogo para passar duas notícias também para vocês. Camisa azul foi lançada há alguns meses, que não é essa, inclusive estou de volta com ela. Vai finalmente poder ser utilizada pelo clube. O conselho, depois de brigas até infantis, resolveu aprovar o uso de uma maneira meio estranha. Explico, a tribuna foi a primeira a dar e traz essa imagem. A camisa azul obviamente é vendida com o símbolo da Umbro e com o símbolo antigo do Santos. Por que tem esse aqui, o atual, no meio? Porque, segundo o estatuto do clube, o Santos só pode entrar em campo utilizando o escudo atual. Assim, é uma complicação desnecessária, algo até antiquado, né? E que estraga um pouquinho a imagem, a homenagem, desculpa. Eu não achei a imagem tão ruim assim. Nas redes sociais o pessoal tá revoltadíssimo, que estragou a camisa. Honestamente, eu me preocupo mais com a enorme quantidade de patrocinadores, não com o símbolo atual ao lado do mais antigo. Eu não vi grandes problemas. O meu grande problema é com a rejeição do conselho a mudar o estatuto ou a liberar jogar sem o símbolo atual na camisa. Por mim não haveria o menor problema, uma camisa lindíssima dessa. Inclusive Umbro, por favor, se quiser me enviar, eu gravo todo o vídeo com ela, estou louco para tê-la, muito obrigado, agradeceria. Pois bem, o que na verdade me assustou também é que o Santos, a Umbro e parte da direção apresentaram uma possível solução. Quer utilizar aquele símbolo de o maior brasileiro do mundo, que tem o símbolo do Santos dentro do escudo montado, em vez do símbolo só ele. Seria uma coisa até interessante para o símbolo não ficar tão grande ao lado de outro símbolo tão grande. O conselho acabou rejeitando. Sei lá, tem coisa mais importante para ficar rejeitando do que isso, não é mesmo? Falando em coisas que o conselho precisa rejeitar ou aprovar, eleição virtual, segundo a Gazeta, 6 mil cadastros de sócios para o voto virtual. Um deles é o meu. Eu vou votar de forma virtual, até porque eu moro em São Paulo, não quero ir para Santos, ou no caso vir para Santos. Que irônico, né? Eu estou em Santos falando que não quero vir para Santos. Parabéns, Felipe Noronha. No dia da eleição, vou votar virtualmente mesmo e parece que inclusive tão pouca gente se cadastrou para votar em São Paulo que há a possibilidade, a Gazeta traz, de cancelarem, de não levarem urnas para a Federação Paulista, onde a votação em São Paulo usualmente ocorre. Então provavelmente fica virtual e em Santos 6 mil significam que é o recorde já de votação. Se todo mundo votar já é o recorde, porque o recorde é 4 mil e alguma coisa. Parece um número baixo, mas é até significativo quando você pensa nos rivais. O Corinthians elegeu um novo presidente no sábado e nem 2 mil pessoas votaram, 2 mil e alguma coisa. O cara foi eleito com menos de 1.000 votos. Então assim, é um número muito baixo. No nosso caso, 6 mil meio que garante que o número vai ser mais alto para o vencedor, apesar de 6 chapas. Há uma tendência de que algumas, pelo menos duas, fiquem bastante para trás e 3 polarizem a disputa. Vamos ver, é só uma expectativa de sensações aqui que eu tenho da torcida. Mas 6 mil votos, mais os de Santos, né, 6 mil votos só virtuais, mais os de Santos, significarão um número mais alto, quase metade ou metade dos sócios, que passam um pouco de 20 mil no momento, talvez beire os 9 mil, 10 mil, é um número mais significativo de eleitores. É bastante interessante a gente notar isso. Pois bem, eu estou gravando no começo da tarde, se acontecer alguma notícia mais bombástica, até volto depois. Não pretendo, porque eu tenho muita coisa para fazer, e agora eu quero falar do jogo em si. Então abro o SofaScore para fazer a nossa análise pré-jogo. Claro, se você quer mais detalhes da LDU, eu vou fazer uma análise em relação ao primeiro jogo com a volta. Eu vou ficar escuro aqui, não importa. O que importa é o que vai aparecer na tela ao fundo. Que inclusive atualizou sozinha nesse momento. Muito bom. Parabéns, SofaScore. Deixa eu só arrumar aqui. Cadê Santos e LDU? Aqui. O que acontece? Se você quiser mais informações sobre a LDU no geral, você volta no pré-jogo da semana passada. Por quê? Porque o Caio Nascimento, como sempre, trouxe as informações completas. Ele inclusive acertou tudo o que aconteceu no jogo. Temos isso como base. Agora eu vou acrescentar o quê? O que a gente enxergou no primeiro jogo e que pode ser trazido para o segundo. Vamos reiterar, o jogo é 7h15 de terça. O Santos ainda não tem uma provável escalação, mas nós temos os nomes meio óbvios e eu vou dar a minha ideia de jogo. Transmissão no Fox Sports. Recomendo a todos que não tem Fox Sports que na internet é sempre fácil achar os links. Muito bem, vamos falar da possível escalação, mas para isso eu vou mostrar
uma situação muito interessante da LDU. No pós-jogo eu falei bastante sobre isso, sobre como eles pressionaram a gente pelo nosso lado esquerdo da defesa, lado direito deles, e por que fez sentido entrar com o Wagner Leonardo no lugar do Jean Mota no finalzinho do primeiro tempo. Olha só o que eu vou abrir aqui. Vou abrir vários mapas de calor dos jogadores da LDU. José Quinteiro, ponta direita. Lugar forte dele, ponta direita. Normal, até aí tudo bem. Só que o Julio, que inclusive foi quem fez o gol, apesar de jogar mais centralizado, varia bastante para a direita. Aí eu venho no Alcivar, um dos volantes, meio direita, meio direita. O lado esquerdo, ó, vazio em todos até aqui. Eu vou minimizar o Alcivar e mostrar mais um para vocês. O Perlaza, que é o lateral direito, que nos pressionou o jogo inteiro. Basicamente é o vermelho dele, só na ponta. E aí é curioso que você vai puxando para os caras de meio, eles aparecem um pouco do lado direito, até um pouco menos, e até os caras do lado esquerdo, ó, como o Billy Arce, tem sua participação, claro, menor do que lá no lado direito. Ou seja, o time inteiro da LDU tende a forçar a jogada pelo lado direito, até pelo Perlaza, que foi talvez o melhor jogador dele na primeira partida, pelo menos mais pressionou. Todo mundo tende a jogar do nosso lado direito. O que isso significa? Que provavelmente o Santos vai ser pressionado por ali. Por quê? Porque o Santos ganhou a partida fora de casa, né? O 0x0 é do Santos. O 1x0 para a LDU também é do Santos por causa do gol fora de casa. A LDU, para se classificar, precisa fazer pelo menos 2 gols. Um 2x0 ou um 2x1 que levaria para os pênaltis. Isso significa que a LDU vai jogar mais ou menos no mesmo estilo da primeira partida e o Santos vai acabar tendo o quê? As mesmas coisas da primeira partida. Tendo que jogar recuado e tendo um contra-ataque aberto com o Marinho e com o Soteldo. Claro, os dois jogam bastante abertos. Então, assim, a tendência é que mesmo jogando em casa, o Santos dê a bola para a LDU, né? Até porque a gente conhece o Cuca, e seja bastante pressionado pela direita. E aí que eu quero chegar na questão da escalação. A gente não sabe se o Cuca vai fazer isso, até porque ele poupou o Jean Mota, né, na partida do último sábado. O que significa que provavelmente o Jean Mota vai ser titular. Mas eu apostaria em começar como a gente terminou lá, no sentido da lateral esquerda. Com o Wagner na lateral esquerda, com o Felipe um pouco mais avançado. O Felipe quase de meia, digamos assim, mais para tentar conter o lado direito da LDU. Porque o Jean Mota, querendo ou não, não é um grande marcador. Eu inclusive mostrei falhas dele aqui no primeiro jogo, na questão da marcação, mostrei no vídeo de pós-jogo, e ele foi substituído no final do primeiro tempo por um motivo, né? Então eu apostaria, se fosse técnico, em entrar com o Wagner, que de novo entrou bem no sábado, por exemplo, e manter o Felipe um pouco mais avançado para tentar segurar o time ali, né? Os avanços da LDU, principalmente com o Perlaza, pelo lado direito. Se o Cuca vai fazer isso a gente ainda não sabe, mas é claramente uma opção que o Marcelo Fernandes mostrou pra gente na partida de terça passada. Agora eu quero mostrar também as estatísticas. Deixa eu só fechar aqui. Porque tem alguns dados interessantes. O Santos, por exemplo, deu a bola para a LDU. Foi 65-35. Até aí tudo bem, desde que você se propõe a jogar do jeito certo, tendo menos a bola. Mas tem alguns dados interessantes para baixo. O Santos não cruzou, né? Só 6 cruzamentos, inclusive 0% de aproveitamento. A gente não levou a bola, não levou vantagem nesse tipo de bola. Que continue assim, não tem que cruzar. Não tem que cruzar, joga por baixo. Jogar por baixo é puxar o contra-ataque com a bola no chão, com o Soteldo e com o Marinho. Coisa que funcionou no primeiro jogo. Nos dois lados, sempre eles conseguiam receber a bola livre para conduzir e chegar perto da área. O gol de pênalti do Marinho é um caso claro disso. O Soteldo conduz a bola depois de receber ela pelo chão. Da esquerda, ele puxa para o meio, o Marinho está completamente livre. Os dois estavam conseguindo receber a bola com possibilidades de avançar, com tempo de dominar e não extremamente marcados. Se a LDU jogar de fato avançada, é possível que isso se repita. Os jogadores de lado deles são extremamente avançados. É uma estatística interessante. O Santos não tem que cruzar. Outra interessante é isso aqui, a perda da posse de bola. A LDU perdeu muito mais que a gente, 108-93. É importante que o Santos, quando tem a bola, não arrife. Porque a perda da posse de bola é você, basicamente, ou é desarmado ou você arranja um lançamento aleatório e perde a bola. É importante que o Santos mantenha essa bola no pé, gaste minutos, controle o jogo, tire o ímpeto da LDU, porque a LDU com a bola vai loucamente pra cima. E o Santos está um time cansado, o Santos acabou de jogar no sábado, a LDU jogou na sexta, por mais que tenham utilizado os titulares. Então assim, ainda, por mais que a LDU viaje, de descanso mesmo de partida para outra, o Santos tem um dia a menos. Enfim, o Santos desarmou mais também, fez mais cortes. Tem dados interessantes que a gente pode observar aqui. O que eu temi
é o número de finalizações. A LDU chutou muito dentro da área, 7 vezes, 9 fora, 16 contra 9 finalizações. Nossa, não à toa o John fez 5. É importante que o Santos não deixe a LDU entrar na área facilmente. Não deixou no primeiro jogo, até mostrei isso no vídeo do pós, e é importante que se mantenha assim, porque nos momentos em que ele entrou na área, por mais que tenham sido em número menor, eles foram perigosos, tanto que o John foi um dos destaques, para muitos o melhor na partida. Enfim, controlar o lado direito deles, segurar mais defensivamente do lado esquerdo, o que deve dar liberdade para quê? Para o Pará voltar a ajudar o Marinho, como foi no lance do primeiro gol lá, com 5 minutos de jogo, como foi em outros lances. Se você segura do lado esquerdo, o Pará pode ser mais solto na direita, num contra-ataque, menos cansado de ser tendo que defender individualmente o jogo inteiro. O Pará pode ter mais pique para ajudar o Marinho, isso pode ser bastante interessante. São possibilidades de jogo em relação ao que a gente assistiu na primeira. O Santos jogou muito bem a primeira partida, o Santos jogou de forma consciente. Tudo que eu peço é que isso continue, que jogue de forma consciente, preparado para sim ser pressionado, porque o Santos tem a vantagem, a LDU precisa fazer pelo menos 2 gols para lutar pela vaga. Um gol da LDU não serve, mas que seja de forma consciente o time do Cuca, como foi o do Marcelo Fernandes, fazendo a coisa certa, que é bola no chão e costas dos laterais. 7h15, senhores, e que lá pelas 9h30, 10 horas, ou se a gente classificar, talvez eu faça ao vivo, não sei, eu entro aqui, vocês entrem para me assistir com muito que bem, muito feliz, alegres e classificados. Vamos torcer. Vamos ter fé, jovens. Libertadores é a coisa mais legal que o futebol nos entrega aqui na América do Sul. E eu quero que dure pelo menos mais 2 jogos depois desse. E aí, se a gente classificar, a gente discute quem pega. Só falo disso se classificar. Porque antes é zica. Que não zique que a gente passe. Beijo, jovens.